Jesus realmente existiu? Ou seria apenas uma figura lendária criada pela fé e pela imaginação de seus seguidores? Para muitos, ele é um símbolo espiritual, uma presença que transcende o tempo e a cultura. A figura de Jesus impactou a história de maneira profunda, influenciando nações, culturas e milhões de pessoas ao longo dos séculos. No entanto, para além das crenças pessoais, podemos nos perguntar: há evidências que atestem a existência histórica de Jesus? Neste vídeo, vamos explorar o tema de forma ampla e objetiva, indo além das páginas da Bíblia para mergulhar no mundo das evidências históricas. Prepare-se para uma jornada reveladora, na qual apresentaremos documentos históricos, testemunhos de cronistas antigos e descobertas arqueológicas que oferecem um retrato mais sólido sobre Jesus de Nazaré. Esta investigação visa revelar que Jesus não é apenas uma figura espiritual, mas também uma realidade histórica. Para entender a importância dessas evidências, precisamos situar Jesus no cenário do século I a.C., um período turbulento na história do Império Romano e de toda a região da Palestina. Durante essa época, o Império enfrentava agitações e conflitos, tanto políticos quanto religiosos. Entre os judeus, a expectativa messiânica era intensa. Eles aguardavam um libertador que viria para redimir seu povo e estabelecer um reino de paz e justiça. Foi nesse ambiente que surgiu a figura de Jesus, com uma mensagem de amor, perdão e transformação que ressoou profundamente entre as pessoas. Um dos primeiros e mais importantes documentos históricos a mencionar Jesus, fora dos textos cristãos, é o testemunho de Flávio Joséfo. Joséfo, um historiador judeu, nascido no ano 37 d.C., escreveu extensivamente sobre a história do povo judeu e fez referência a Jesus em sua obra Antiguidades Judaicas, composta cerca de 90 b.C. Joséfo menciona Jesus de Nazaré como um homem sábio, conhecido por feitos extraordinários e pelo fato de ter sido condenado à morte por Pôncio Pilatos. Embora a passagem sobre Jesus tenha gerado debate entre estudiosos, algumas versões apresentam possíveis interpolações cristãs, é amplamente aceito que Joséfo realmente fez referência a Jesus, oferecendo um testemunho externo e independente sobre a existência dessa figura histórica. Outro importante cronista romano que mencionou Jesus foi Tácito, considerado um dos maiores historiadores da Roma Antiga. Em sua obra Anaís, escrita por volta de 116 e 6 d.C., Tácito descreve a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero. Após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., ele menciona que os cristãos eram seguidores de Cristo, executado durante o governo de Pôncio Pilatos na Judéia. Esse relato não apenas corrobora a existência de Jesus, mas também confirma o impacto de seus seguidores nas décadas após sua morte, demonstrando que sua influência já estava espalhada por Roma a essa altura. Como Tácito era conhecido por seu rigor e por criticar tanto os cristãos quanto os judeus, essa menção confere uma perspectiva externa e imparcial sobre Jesus, fortalecendo sua historicidade. Além desses dois relatos significativos, encontramos menções a Jesus em textos de autores antigos como Plínio, o Jovem, e o satírico Luciano de Samosata. Plínio, em uma carta ao imperador Trajano, descreve os cristãos como um grupo distinto e menciona que eles adoravam a Cristo como a uma divindade. Essa evidência também sugere a existência de uma comunidade de seguidores de Jesus e uma clara devoção à sua figura. Ao nos voltarmos para os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos relatos detalhados sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Esses documentos foram escritos entre 60 e 100 d.C., sendo relativamente próximos aos eventos narrados.
Os evangelhos, embora tenham uma dimensão espiritual, também contêm descrições ricas sobre o contexto social, cultural e geográfico da época, incluindo nomes de cidades, costumes locais e personagens históricos, como Herodes, Pilatos e Caifás. Esses elementos históricos sugerem que, além de sua função religiosa, os evangelhos também servem como fontes de informações sobre o período em que Jesus viveu. Outro conjunto de documentos fundamentais são as epístolas de Paulo, escritas entre 49 e 67 d.C., as quais mencionam Jesus de forma clara e histórica. Paulo de Tarso, inicialmente um perseguidor dos cristãos, teve uma experiência que o transformou em um dos maiores missionários do cristianismo. Em suas cartas, ele faz várias referências a Jesus como uma pessoa real, discutindo aspectos específicos de sua vida, como sua morte e ressurreição. Como esses textos foram escritos apenas 2 décadas após a morte de Jesus, eles constituem algumas das primeiras fontes sobre ele e demonstram a formação de uma comunidade de seguidores profundamente convictos de sua existência e divindade. Além dos documentos escritos, as descobertas arqueológicas fornecem um contexto histórico que ajuda a entender o ambiente em que Jesus viveu. Escavações em Cafarnaum revelaram estruturas da época, incluindo uma sinagoga, onde acredita-se que Jesus tenha ensinado, e uma casa que muitos associam ao apóstolo Pedro. Em Nazaré, foi encontrada uma construção identificada como uma antiga moradia do período romano, sugerindo como eram as condições de vida na aldeia onde Jesus cresceu. Artefatos como o ossuário de Tiago, uma caixa funerária inscrita com a frase Tiago, filho de José, irmão de Jesus, embora ainda controverso, levantam a possibilidade de uma conexão direta com a família de Jesus. Outro aspecto que reforça a historicidade de Jesus é o rápido crescimento do cristianismo nos primeiros séculos. Em poucas décadas, a mensagem de Jesus espalhou-se pelo Império Romano, desafiando a religião dominante e sobrevivendo a intensas perseguições. Esse fenômeno é especialmente impressionante quando se considera que Jesus não deixou escritos próprios e que seus seguidores iniciais eram, em sua maioria, pessoas comuns e de pouca influência política ou econômica. O impacto da figura de Jesus na história é indiscutível. Desde os registros históricos até as tradições mantidas ao longo dos séculos, tudo aponta para um personagem que transcende as lendas. Mesmo autores críticos reconhecem que as evidências apontam para um homem que viveu na Galileia e pregou uma mensagem inovadora. Embora algumas camadas dos relatos possam conter elementos interpretativos e simbólicos, a figura histórica de Jesus é consistente com o perfil de um mestre religioso cuja mensagem foi poderosa o suficiente para dar origem a uma das maiores religiões do mundo. Esses relatos históricos, aliados às tradições e às evidências arqueológicas, reforçam que Jesus é, sem dúvida, uma figura documentada na história. Ele não é apenas uma questão de fé, mas também parte de uma investigação histórica. Ele foi um personagem que atravessou os séculos, inspirando seguidores e influenciando eventos ao longo da história da humanidade. Seu legado continua a moldar vidas, culturas e nações. Convidamos você a refletir sobre a importância dessa figura que, com certeza, não é apenas um símbolo de devoção, mas uma presença registrada na história da humanidade. Agora que analisamos as evidências, queremos saber sua opinião. Jesus é, para você, uma figura histórica ou apenas uma lenda? Deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam participar desta investigação sobre uma das figuras mais importantes da história.